Nesse momento a gente vai falar sobre inervação extrínseca, que vem de fora, né? Ele vai vir do nosso SNA, que é o nosso sistema nervoso autônomo. Ele compreende no simpático e no parasimpático. Ambos vão ter ação sobre o coração. O simpático, ele vai atuar aumentando a frequência cardíaca, enquanto o parasimpático, ele vai atuar inibindo a frequência cardíaca. Inibindo, ou seja, dando um retardo na frequência cardíaca. Aonde que o parasimpático vai agir? No nó atrioventricular, que é justamente o nó do retardo ali de estímulo nervoso. Propagação elétrica, né? Não estímulo nervoso, propagação elétrica. Já a noradrenalina, ela vai agir tanto no músculo como um todo, né? Todo o músculo, mas também sobre o nó sinoatrial ou sinusal, que é o que dita a velocidade dos demais, que é o marca-passo, né? Ou seja, se mais descargas elétricas forem despejadas aqui, mais sinais vão passar, logo mais músculo cardíaco vai se contrair. Agora, se eu tenho uma inibição parasimpática aqui, como é o que acontece no nó atrioventricular, vai ter uma estimulação para o retardo desse sinal. Basicamente, para que a gente entenda isso, a gente vai ter o sistema parasimpático agindo sobre a fase 4. O que ele faz com a fase 4? Ela prolonga, tá vendo que ela tá bem mais prolongada que essa aqui? Pois é, então a fase 4, ela acaba sendo prolongada, que é um suposto estado de repouso, né? O suposto estado de repouso, porque na verdade não é, já que ele não tá equilibrado, ele tá despolarizando constantemente, né? Pelos o HCN, que é entrada de potássio e saída de potássio, e entra sódio dentro do ambiente intracelular. Portanto, essa corrente aqui ela vai se tornar mais lenta e vai demorar mais tempo para ocorrer a despolarização. Nesse caso aqui, vão abrir os canais de quem? De potássio. Durante a fase do relaxamento, né, que é a diastólica, ou seja, no estado 4. Com a abertura desses canais de potássio, a gente vai apresentar o quê? Um valor mais negativo. Quando a gente relaciona com o caso controle, né? Mais negativo que o caso controle. Nesse caso aqui, do parasimpático, a gente vai ter a redução da corrente de cálcio large, né? Que é a entrada de cálcio gigantesca que ocorre aqui na fase 0, que é o que de fato vai despolarizar por completo a célula. Quando isso acontece, o que de fato é percebido em toda essa situação? Que o limiar, que é essa linha aqui, ele muda. O limiar é o ponto no qual a gente atinge um potencial que não tem outra saída a não ser despolarizar, entendeu? Não tem mais voltar para trás. A partir daquele momento, tu só tem um caminho a seguir, que é a despolarização. Antes disso, tu até pode voltar a irrepolarizar, mas voltar entre aspas, né? Não é exatamente isso que acontece, mas enfim. Nesse caso, como há uma redução da corrente de cálcio, que bota muito cálcio para dentro, a célula lá do HCN vai ter que botar muito sódio para dentro, muito sódio mesmo para dentro, até que consiga atingir o limiar novo de ação do cálcio large, né? O IKL, para que de fato ocorra a despolarização. Aí com isso, o que a gente conclui é que o parasimpático ele vai ter um efeito gonotrópico negativo, que é abaixar a frequência cardíaca, justamente por abrir os canais de potássio, reduzir a corrente de KL e também reduzir a entrada de sódio e a saída de potássio, né? Manter ali no retardo.
Hidromo, como a gente pode pensar em, vem de movimento, né? Não sei de que etiologia essa palavra, mas enfim, vem de movimento. Acho que é de origem grega, que significa correr, um negócio assim. Enfim, mas tem uma relação com a condução ser mais lenta, ou seja, a condução vai ser mais lenta devido à ação desses mecanismos. E crono vem de tempo, né? Então, crono vem de frequência, porque a frequência cardíaca, ela é determinada em minutos, né? Então, tempo. E agora nós vamos falar do simpático, né? Não adianta só falar do parasimpático, nós precisamos falar do outro também. A noradrenalina, ela vai ter uma função inversa, ela vai aumentar as correntes Fanny, que é basicamente a troca de Na e potássio, que é potássio. Vai aumentar as correntes de cálcio e vai aumentar também a parte da corrente de potássio. Só que aqui, ó, tem uma diferenciação entre a abertura dos canais, que são os canais de acetilcolina, né? Que tem como receptor, quer dizer, que eles acabam tendo uma afinidade pela acetilcolina, só abrem na presença dela. E aqui são os canais não, mas a corrente de potássio simpática, né? Não sei se é exatamente isso que significa, mas enfim. Com todos esses fatores, a gente vai ter um aumento na frequência cardíaca, ou seja, ele é cronotrópico positivo, diferente do anterior, que ele era negativo, justamente porque ele fazia a parte inversa, que era a diminuição da frequência cardíaca. E agora, explicando em palavras o que acontece se a gente muda a corrente Fanny. Vamos atingir o limiar, é mais rápido. O limiar é aquela linha tracejada, né? Ou seja, eu vou conseguir despolarizar mais rápido ao ponto da corrente IKL entrar ali no meio, né? E aí conseguir fazer a curva e tudo voltar de novo ao normal. Logo em seguida a gente tem essa parte do IKL, que vai acelerar a parte zero. Essa aqui é a parte zero, ou seja, em vez de eu atingir até o Monte Everest no normal, eu atinjo essa parte muito mais rápido. E aí, com o aumento da corrente de cálcio, a gente torna o período refratário, né, que é o 4, mais curto. Ou seja, antes o período refratário era isso, agora ele é isso. E aí já despolariza. E aqui tá repolarizando, né? Na verdade não é a fase 4, é a fase 3, eu acabei de perceber isso. O período refratário, que é o número 3, ele acaba sendo mais rápido. E literalmente tá escrito aqui, né? Olha, cada tapadisca que tu começa. Assim como a gente tem o estágio cronotrópico, a gente também vai ter o dromotrópico positivo também, tá? Positivo. Tá difícil ouvir porque justamente vai aumentar a condução dos potenciais. Tudo é mais rápido. E aí, pra gente entender o ECG, nós precisamos entender essa imagem aqui, que ela é bem ilustrativa. Por exemplo, aqui acontece a fase de despolarização, uma repolarização, repolariza, enfim, ventricular. Mas você pode reparar que, por exemplo, aqui nos átrios, isso é diferente, isso ocorre em outro período. E aí, para o ECG, a gente pega e soma todos esses diferentes potenciais e transforma no ECG, para indicar as questões. O que é o ECG? É o eletrocardiograma. Ou seja, vai pegar o coração, o réptice da pessoa e vai fazer um registro dos batimentos. Para isso, a gente tem que saber que vai ter a primeira onda vai ser a P, a segunda a Q, a terceira a R, a quarta S e a quinta T. É sempre assim?
Não, tá? Não, tem uma conceituação para isso. Mas nesse desenhozinho, que é o mais usado para explicar os eletrocardiogramas, tem que saber que esses segmentos é nessa ordem do alfabeto. Né? Pensa comigo, é P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Sem botar o W e sem botar o Y no meio. Então aqui o conceito de polarização e despolarização, né? Que basicamente é despolarização é o influxo e repolarização é o efluxo, ré. É justamente isso. As cargas negativas, elas se tornam positivas, né? Todas, não necessariamente. Nesse caso aqui a gente já tem bem mais. Mas isso não quer dizer que ambos não sejam despolarização. São despolarizações. Esse aqui também. Muito mais acentuado que os outros dois exemplos anteriores. Agora, a repolarização é diferente. A repolarização é pegar as cargas positivas e transformá-las em negativas. E nesse caso a gente pode estar tanto no mais 30 repolarizando, quanto no menos 30 repolarizando, né? Por quê? Bom, se o potencial aqui nesse caso era menos 70, tem um longo período ainda para percorrer, né? E aqui nesse caso também, um período maior ainda. E aí o que é fiscalizado pelo ECG? Atividade elétrica nas células miocárdicas contráteis. O que vai ser registrado de fato vai ser as ondas de despolarização e repolarização dessas células musculares cardíacas, né? Eles vão ser registrados então pelo ECG através daqueles processos que a gente viu anteriormente. Essa duração ela vai ser medida em segundos, a amplitude vai ser medida em milivolts e a configuração forma um aspecto de onda. É uma onda, né? Essa parte de configuração não sei se é interessante decorar, até porque dá pra ver, né? É visível. Mas que a duração vai ser uma fração em segundos, eu acho que é interessante. E a medida que é em milivolts. Sempre, né? Menos 70 milivolts. No caso aqui da miocárdica cardíaca, o potencial de repouso, entre aspas, né? É menos 90. E aí, como a gente consegue perceber, a amplitude ela vai ser sempre a margem lateral e a duração vai ser sempre isso aqui. Cada fragmento, né? 1, 2, 3, 4, 5 fragmentos valem 0,2 segundos. E um quadradão desses vai valer 1 segundo, tá? Que é o que a gente consegue perceber aqui, justamente. Cada quadradinho vale 0,2 segundos. Acabei de perceber que eu falei erradíssimo, né? Então vocês não erram na prova. Olha aqui, ó. 0,2 segundos é um quadradão. Isso aqui equivale a 0,2 segundos. E aí, 5 quadrados esses quadradões, é que vão equivaler a 1 segundo.